Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Caro André, primeiramente obrigado e parabéns pela iniciativa em ajudar as pessoas. Ô, meu querido, obrigado. Tenho 25 anos, estou em um relacionamento recente de 3 meses com uma guria que está agora no Canadá estudando e retorna mês que vem. Ainda não tivemos relação sexual, muito embora, devido toda a abertura e liberdade que temos um para com o outro, já conversamos a respeito. Eis o que mais me incomodou, essa abertura e liberdade. Escutei coisas nas quais eu preferia não ter escutado, como por exemplo, os lugares inusitados que ela fez sexo com o ex-namorado, o número de vezes que eles fizeram numa noite, 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes. E que fiquei em choque e estou até hoje. Que ela é muito difícil de fazer gozar, entre outras coisas. Muito difícil? E ainda assim fizeram 12 vezes? Se ela chegou lá nas 12 vezes e ela é difícil, então, como é que conseguiu fazer numa noite 12 vezes? Meio estranhinho isso aqui, viu? Bom, mas concordo com você. Esse é o tipo de coisa que eu, por exemplo, também preferia não saber. Então, gente, vamos combinar uma coisa aqui. Quando a gente conhece alguém, claro que a gente quer saber se a pessoa teve um relacionamento, quando que terminou. Acho que são informações básicas, né? Você estava no relacionamento? Quando terminou? Pra gente saber onde a gente tá pisando, pelo amor de Deus. E a outra pergunta que eu acho que é meio óbvia, e por que terminou? Por que vocês terminaram e tal? Eu acho que isso é o básico. Fora isso, não tem que nos interessar. As posições que fazia, as coisas que fazia na cama, quantas vezes... Desnecessário, gente. Desnecessário. Esse é o tipo de coisa absolutamente desnecessário. Inclusive, tem gente que gosta de perguntar. Tem gente que quando vai sair com você, a pessoa vai querer perguntar. Não fale. André, mas a pessoa quer saber. Não fale. Porque depois vai acontecer isso aqui, ó. Mas é batata. De 100 casos que eu atendo com esse foco aqui, 90 vai ficar com essa insegurança, vai ficar com essa coisa aqui. Vai ficar remoendo. Então, mas a pessoa perguntou. Não fale. Fale para a pessoa, essas questões são muito íntimas e ficaram restritas ao tempo em que elas ocorreram, ficaram presas no passado. Não vai acrescentar em nada eu falar para você posições sexuais que eu fazia, o que eu fazia, se eu sentia, o que eu sentia, se eu gostava. Se eu chegava lá, se não chegava. Isso aqui não leva a nada, não tem por que a gente entrar nesse tipo de detalhe, tá? A não ser que seja uma informação que eu tenha que falar para você, porque vai ter alguma interferência no nosso relacionamento hoje. Então, de repente, por exemplo, ele me sufocou uma noite e eu fiquei desesperada porque ele gosta dessas coisas mais violentas, então eu já tô te falando isso porque eu não curto. Então, você tá entendendo? Tem determinadas coisas que é necessário eu falar. Por quê? Porque eu passei por uma situação, não curti, a pessoa curtia, eu não curto isso, eu me sinto mal, então eu tô falando isso pra você porque isso aí me fez mal. Então, aí são outros 500. Agora, a gente ficar dando detalhe, não rola, gente, não dá certo. Eu reconheço que se existe essa abertura, é porque está bacana, mas isso me consome por dentro de tal maneira e fico naquela coisa de expectativa versus realidade. Pois é o tipo de coisa que quando eu a conheci lá atrás,
Eu jamais esperava ouvir isso dela um dia. Olha lá, criou uma imagem, né, da moça que não faz nada, né, do bibelôzinho. Reconheço que todo mundo, se um dia namorou, muitos fazem altas coisas diferentes, bacanas, etc, etc. Eu mesmo já fiz coisas que nem Genésio acredita. Olha lá. Mas para que contar? Agrega alguma coisa? Penso que não. Aí, ó. Você tem o mesmo pensamento que eu, só que faltou você falar isso. Às vezes a gente tem que falar. Não, vamos falar sobre sexo e tal, mas a gente não precisa falar sobre o que a gente fez no passado com os nossos namorados, né? Eu com a minha namorada, você com o seu namorado. Precisa falar. Podemos falar sobre sexo, mas aqui, tipo, né? Entre nós, tal, como que você imagina, coisas que você curte de repente, né? Você gosta de preliminares. Ou seja, a gente está conhecendo, a gente está tateando o terreno da outra pessoa para a gente conhecer um pouquinho ela melhor, inclusive nessa área sexual. Agora, para eu conhecer a pessoa um pouquinho, sexualmente falando, ela não precisa contar para mim o que ela fez ou não fez. Não é necessário isso. Então, talvez faltou você falar isso. Eu acho que no período em que eu estava solteiro, eu prometi para mim mesmo que se eu não encontrasse alguém que mexesse comigo dos pés à cabeça, eu não ia me precipitar. Foi o que aconteceu. Estava tão descrente com esse universo mulheres que acabei fazendo pré-julgamento, optando por ficar solteiro. Eis que surgiu a fulana de tal, né? Eu coloco o nome dela aqui, na minha vida. Meu presente de Deus, agarrei de unhas e dentes e tô pronto para recebê-la na minha vida de braços abertos, mas que pequenos detalhes sobre o que rolou no passado me incomodam. Eu não sei se isso é autoestima baixa, machismo ou insegurança. Eu acredito que nenhum e nem outra. Nenhuma e nem outra, meu querido. Não é baixa autoestima, não é machismo, não é insegurança. É um incômodo natural, tá? A pessoa te contou determinados detalhes que agora isso te incomoda de alguma forma. Vai passar. Vai passar. Você tem uma cabeça boa, certo? Até pelo jeito que você escreve, a maneira como você se expressa, mostra que você tem entendimento, que você reflete sobre as coisas. Então você tem uma cabeça boa, vai passar. Esse incômodo vai passar. Mas ele vai durar um tempinho, mas vai passar. E vai passar à medida que você a conhecer. Né? Vocês, por enquanto, estão no virtual, porque ela está no Canadá, ela vai voltar para o Brasil, e aí o contato vai fazer com que ou vocês, de fato, se afinem, ou, né, de repente, no contato real, o que eu imaginava que teria afinidade, que teria, acaba não tendo. Né? Na hora do contato, na hora de ter realmente a pele, a química, o cheiro, não acontece. Mas, se acontecer, né, a gente vai, de fato, desenvolver essa afinidade, rolou pele, rolou química, rolou cheiro. Esse incômodo de eu saber o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, tende a ir embora. Tende a ir embora. Ou, dependendo de como a relação se desenvolve, aí sim, essas informações de incômodo, elas passam a ser insegurança. Aí isso pode acontecer. Então, ela pode ir embora à medida que eu desenvolvo a relação, ou ela pode, de incômodo, se tornar uma insegurança. Por quê? Porque aí, quando eu fiquei com ela, a gente transou 5 vezes na noite. Aí eu começo a me sentir inseguro. Por quê? Porque com o outro ela fazia 12. Entendeu? Por isso que eu tô falando, tem que ter cabeça boa. Porque senão eu começo a encanar que tem alguma coisa errada. Quando, na verdade, talvez eu fiz 5 vezes na noite, que eu já acho um absurdo. Eu acho. Mas tudo bem, eu fiz 5 vezes na noite, mas talvez as 5 vezes que eu fiz, ou ainda que eu tenha feito 2 vezes, talvez essas 2 vezes foi 1000 vezes superior às 12 vezes somadas, certo? Que ela teve. Talvez as 12 vezes não dá nem metade do que ela sentiu com você em 2 vezes.
Só que aí é que tá. Eu tenho que ter um pensamento bom, eu tenho que ter uma cabeça boa e parar. Senão eu entro numa comparação onde vai me gerar essa insegurança sim. Então, o que era incômodo se torna insegurança. E aí, essa insegurança pode fazer com que eu comece a ter baixa autoestima. Eu começo a me reduzir. Eu sei que eu continuo sendo pés no chão e tentando relevar, mas eu confesso que eu não estou sabendo lidar com isso. Por favor, me ajude a esclarecer melhor essa questão, André. Se o problema é questão de um bate-papo entre o casal, é esse bate-papo que faltou logo no início. Vocês tiveram um bate-papo, mas faltou, né, você falar que, tipo, é que talvez você não se desse conta que isso ia te incomodar. Você só foi fazer essas perguntas, tipo, pra que contar? Porque talvez essas perguntas só surgiram depois que ela já havia falado. Então, talvez não é culpa sua. Ah, André, mas eu não falei porque eu não sabia. Não sabia mesmo. Não sabia que isso ia te incomodar. Então, hoje você já sabe. Então, num outro relacionamento, tem que ter o bate-papo, tem que ter o diálogo, é legal, mas eu tenho que deixar isso claro. Que tem determinadas coisas que eu não preciso saber. Se é um problema pessoal meu, sendo cabível de repente uma terapia ou qual rumo eu devo tomar com relação a isto. Obrigado desde já, que Deus ilumine o seu caminho e sucesso. Amém, meu querido. E muito sucesso a nós todos sempre. Então, aqui já está, dentro do que eu falei. Você tem uma cabeça boa, você está estruturando as coisas dentro de você, mas o incômodo pode se tornar insegurança e a insegurança pode me trazer baixa autoestima. Se eu vejo que eu estou caminhando para isso, aí eu tenho que buscar fazer uma terapia então. Porque talvez sozinho, mesmo tendo uma cabeça legal, mesmo estruturando as coisas dentro de mim, talvez eu não consiga, né? E aí se eu não conseguir, eu vou ficando cada vez mais inseguro, vou me comparando as 12 vezes que eu falei lá, vou me comparando, vou ficando inseguro e vou desenvolvendo baixa autoestima. Aí eu preciso de um profissional para ajudar eu a alinhar essas coisas, tirar o lixo, tirar o tóxico e colocar eu de volta nos trilhos. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.